Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Agora são 6 horas e 5 minutos. E começando a Notícia de Frente desta quinta-feira, dia 1º de abril. Professor Haroldo Arruda Júnior. Acabou o mês. Seu bom dia. Muito obrigado a você aí que sempre nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Soares, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Quinta-feira acabou o mês. Impressionante como está passando rápido, né? A semana está passando muito rápida e hoje certamente nós temos aí vários pontos de pauta, vários pontos interessantes de debate, inclusive a manchete do jornal A Gazeta, que daqui a pouco o Lúcio vai mostrar para nós aqui, que o Ministério Público já quer intervir novamente nessa história toda, nesse impasse todo, né? Que você já está confuso com relação aqui essa questão de lockdown, de quarentena coletiva, obrigatória, você não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Eu digo o seguinte, se você está confuso, é sinal que você está informado, sem dúvida alguma. E as perspectivas, terminou março, estamos começando abril e as perspectivas não são boas. Não são boas. Não são boas. Alguns especialistas dizem que, a exemplo do mês de março, abril também será, poderá ser, né? O pior abril das nossas vidas. Sem dúvida alguma. Essa é a expectativa aí dos especialistas em função aí do avanço, né, da contaminação. Só para registrar, mais um recorde no número de mortes ontem no Brasil. Ou seja, foram 3.950 mortes, ou seja, quase 4.000 mortes num único dia em apenas 24 horas. A situação é complicada. Sem dúvida. E você trouxe aqui antes de ontem, salvo engano, você trouxe uma lista, né, um ranking dos melhores e piores estados com relação à vacinação, e Mato Grosso ficou em último lugar, tanto é que essa notificação pegou muito mal para o estado do Mato Grosso, inclusive na fala do próprio governador Mauro Mendes. Imediatamente o secretário estadual de saúde convocou alguns secretários de saúde para poder pedir para notificar, né? Porque segundo ele, o problema está na notificação. E acendeu uma luz vermelha em Brasília, essa história toda, porque o governo federal já distribuiu 30 milhões de vacinas e só tem 18 milhões aplicadas, pelo menos notificadas. O que é que está acontecendo? Essa pergunta aí, quem fez ontem também essa pergunta foi o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. Ele falou, olha, é preciso explicar isso, né? Mas tem gente achando que ele está até jogando para a plateia, né? Porque como ele é muito próximo do governo federal, né? Aliado do presidente Bolsonaro, se ele perguntasse lá no Ministério da Saúde, olha, por que é que tem mais de 30 milhões de vacinas e o país aplicou apenas 18 milhões, não é isso? E aí tem um outro dado também, né? Na maioria dos estados, a vacinação começou a acelerar, né? E aí tem o seguinte, tem 7 estados que estão caminhando lentamente, vagarosamente, não é isso? E entre esses 7 estados, infelizmente, está o estado de Mato Grosso. Você falou no governador Mauro Mendes, ele fez um apelo aos prefeitos, né? O primeiro apelo foi do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, que aliás será o nosso entrevistado ao vivo, via Skype, nesta sexta-feira, portanto, também conhecida como amanhã. Também conhecida como amanhã. Ele será o nosso entrevistado ao vivo aqui amanhã, a partir em torno aí das 6h30 da manhã. A gente começa às 6 horas, né? Mas a entrevista dele deve ter início aí um pouquinho depois das 6h30, 6h30, 6h35 da manhã, e vai ser possível aí a gente esclarecer muita coisa. Então, voltando, o secretário Gilberto Figueiredo, ele falou, olha, por favor, não deixem de alimentar o sistema, porque senão a gente vai ficar nesse vexame danado aí, não é isso? E aí o governador Mauro Mendes refez o apelo, né? Até acrescentando o seguinte, olha, por favor, agilizem, acelerem. Está pegando mal para o estado. Mal não, muito mal, porque Mato Grosso aparecendo lá na lanterninha. E aí o seguinte, né? Aí tem o problema do nosso vizinho, Mato Grosso do Sul. Que é show de bola, né? Que é show de bola. Recebeu muito mais vacinas. E detalhe o seguinte, hoje
Campo Grande está suspendendo a vacinação. Sabe por quê? Porque apesar de ter recebido muito mais vacinas do que Mato Grosso, já vacinou. Já usaram todas as vacinas. Campo Grande tem 60 pontos. Eu não digo no estado todo de Mato Grosso do Sul, mas em Campo Grande essa é a realidade. Lúcio, ou seja, lá em Campo Grande vacinaram já quase 110 mil pessoas. Ué, são 60 pontos, completamente descentralizada a vacina em Campo Grande, 60 pontos de vacinação em Campo Grande, referência nacional, um modelo que poderia ser copiado por qualquer estado brasileiro, porque realmente está funcionando muito bem. Se de um lado nós temos essa notícia boa de Campo Grande, aqui, Lúcio, querido telespectador, ontem um vexame, mais uma vez, um absurdo, uma gestão que de humanizada não tem absolutamente nada do ponto de vista de vacinação. Pelo amor de Deus, você fazer idoso de 80, 82, 85 anos, né, ficar esperando por 1h30 e ter que caminhar quase 800, 900 metros para tomar, a um sol de 40 graus para tomar vacina, realmente é desumano e infelizmente a prefeitura persiste no mesmo erro, não consegue descentralizar a questão da vacina, promove aglomerações justamente no grupo de risco, que não deveria, de certa forma, né, porque é grupo de risco, sem dúvida alguma, e persiste no mesmo erro. Se não liberasse o drive-thru ontem para vacinação, o caos seria ainda maior lá no Centro de Eventos Pantanal. E só para reforçar, vamos resolver essa questão do agendamento, porque eu não aguento mais receber reclamação de telespectadores dizendo, olha, não consigo agendar o meu pai, não consigo agendar a minha mãe, por conta exatamente de um sistema que não funciona. Não funciona. E aí realmente as pessoas reclamam muito, principalmente nos nossos telejornais, sem dúvida alguma. E aí a situação aqui do número de mortes, né, do número de pessoas contaminadas, continua também muito complicado, né? Veja só aqui, ó, o balanço de ontem, né? Balanço de ontem. Está aqui na tela o Gazeta Digital. Covid mata 100 pessoas em 24 horas e outras 157 estão aguardando leitos de UTI. Se puder colocar na tela aí, para a gente poder detalhar aqui mais essa informação, dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam que Mato Grosso, é do Gazeta Digital, apontam que Mato Grosso notificou 100 mortes, olha aí, essa aí é a reportagem do Caio Ribeiro, notificou 100 mortes e mais de 2.800 contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A pasta registra também 157 pessoas à espera por unidades de terapia intensiva. Conforme o balanço emitido pela Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual, na tarde desta quarta-feira, Mato Grosso passou a contabilizar 310 mil contágios pela doença, dos quais 7.600 casos as vítimas não resistiram e morreram em virtude da Covid-19. E um outro dado aqui, ó, taxa de ocupação das UTIs, né? 98,02%. Então, esse é o quadro. Inclusive, eu vou ter a oportunidade, claro que é ignorância da minha parte, né? De não saber mesmo, né? Como é que funciona isso, como é que, né, que essa coisa acontece, mas eu terei a oportunidade amanhã de falar com o Gilberto Figueiredo, que é o secretário de Estado da Saúde, e perguntar para ele o seguinte, como é que é feita essa relação entre ocupação de UTI e óbitos? Porque, veja bem, na medida que nós temos, por exemplo, uma notificação dessa de 100 óbitos, subentende-se, pelo menos, eu imagino, que a pessoa que falece, né, que morre, ela subentende-se que ela estava na UTI. Boa parte dessas pessoas estavam na UTI. Se eu tenho, por exemplo, um número consistente de óbitos de UTI, de pessoas que morreram, automaticamente eu tenho um afrouxamento na ocupação de UTI, né? Se morre 100, e se 100 estavam na UTI... É que a fila é grande, né, professor? Eu sei, mas como é que é feita essa relação, entendeu? Como é que eles... Isso, eu não entendo essa mecânica. Você está entendendo? Claro que pode ser um paralogismo na minha cabeça, quer dizer, um raciocínio errado. Amanhã nós vamos saber isso. Amanhã nós vamos saber disso. Vamos perguntar. Mas eu já estou um tempo com esse negócio na cabeça, vamos perguntar para o secretário. Bom, agora às 6 horas e 15 minutos, a Notícia de Frente agora vai falar ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações para a gente sobre
a solicitação, é isso aí, do Ministério Público Estadual para que o Estado baixe um novo decreto com restrições impositivas em relação ao Covid-19. E o Oliveira vai explicar para a gente aqui, tentar explicar o seguinte, e aí, o Ministério Público vai governar Mato Grosso, Oliveira? Bom dia. Tentar. Pois é, Lúcio, vamos tentar, como você disse, né? Tentar explicar, porque realmente toda essa confusão provoca uma desinformação, né? Confunde as pessoas do que pode e o que não pode funcionar nesse período de quarentena imposto de 10 dias pelo decreto do governo do estado. E após o governo baixar esse decreto e o município também, com o afrouxamento, né, de vários setores, com 54 setores considerados essenciais, o promotor de justiça, Alexandre Guedes, aqui do Ministério Público, ingressou ontem no Tribunal de Justiça com uma medida exigindo que o governo do estado redija abaixo um novo decreto, tornando impositivas, ou seja, de forma obrigatória, as restrições que foram impostas no decreto anterior. Isso quer dizer o seguinte, quando no decreto anterior o governo e a prefeitura também, né, por consequência, colocavam lá que o comércio pode abrir entre as 5 da manhã e as 7 da noite, não vai ser bem assim, porque ele quer que apenas os serviços estritamente essenciais, farmácia, posto de combustível e supermercado, estejam abertos. O resto, tudo fechado. Na prática, é isso. Na ação, o promotor frisa que a economia é importante, mas que ela não se sobressai sobre o objetivo final da existência, ou seja, com relação à preservação das vidas. Guedes destacou ainda em seu despacho que Cuiabá adotou um critério de essencialidade, na qual tudo se enquadra, tornando assim o decreto contraditório. Conforme noticiado, o prefeito Emanuel Pinheiro baixou normativa na qual cerca de 54 atividades sendo essenciais. Em resumo, ao invés de exceção, decorrente da própria natureza da distinção jurídica de essencialidade, o município de Cuiabá entende que tudo é essencial. É o que representa não apenas uma contradição em termos, mas uma efetiva violação de ordenamento jurídico, destacou o promotor. Na ação encaminhada ao Tribunal de Justiça, na quarta-feira, o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges, pediu a suspensão de parte do decreto de Cuiabá, que tratava sobre as medidas listadas como sendo essenciais. Então agora vamos aguardar, acreditamos que até o final da tarde de hoje a Justiça, né, o Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Helena Povas, deva se pronunciar se acata ou não esse pedido do Ministério Público. E aí nós teremos, ao que pediu o promotor Alexandre Guedes, em vez de 10, 14 dias de fecha tudo, Lúcio. Durma com um barulho desse. Bom, então essas aí são as informações, as primeiras informações, não é, do repórter Oliveira Júnior. Né? E a gente vai dizer aqui o seguinte, é a manchete aqui do Jornal A Gazeta também, né? E aí só destacar aqui que na capa aqui do Jornal A Gazeta, a reportagem diz o seguinte, depois que cita lá que o Ministério Público pede o fecha tudo por 14 dias, o promotor Alexandre Guedes classifica a postura de Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro e deputados estaduais como necropolítica. Professor, com o seu conhecimento, com o seu doutorado, diga se eu estou correto. Necropolítica é que a política de Mauro Mendes, Emanuel Pinheiro, dos deputados estaduais, é para matar o povo de Mato Grosso, é isso? É isso que o promotor está dizendo aqui? Necropolítica é quando você tem uma autoridade que dita, né, de que forma a sociedade vai morrer e vai viver. Nesse caso aqui, o promotor está dizendo como a sociedade vai morrer, como jogando vai morrer, a responsabilidade nos deputados estaduais, no prefeito de Cuiabá e no governador Mauro Mendes. Isso, exatamente. É como o determinado governante que tem o poder, ele detém o poder, né? Ele tem condições ele dita normas políticas, né? As relações em sociedade, e ele dita, de certa forma, como a sociedade vai morrer ou vai viver. Tecnicamente falando, né? Sob o ponto de vista etimológico da palavra, né? É isso. As medidas restritivas... Quer dizer, tentando
passar para o telespectador o significado mais simples, né? Porque ele é um pouco mais complexo, filosoficamente falando. Olha, nós já dissemos aqui, vamos repetir, as medidas restritivas, todo mundo concorda que num momento como esse, né, faltam UTIs, né, tem risco de faltar oxigênio, né, tem risco de faltar os insumos e os medicamentos lá na UTI para os pacientes que estão entubados. Tudo bem, ninguém é contra as medidas restritivas, concorda que elas devem ser adotadas. Agora o seguinte, é preciso de ter um pouco de coerência também, não é isso? É preciso ter coerência e olhar, né, para as consequências daquilo que está sendo decretado, não é isso? Sem dúvida. Volta de novo a pergunta, tudo bem, a pessoa que está sem emprego, sem renda, sem dinheiro para colocar comida na mesa, aí é o seguinte, ela vai ficar trancada lá dentro de casa, e aí, isso daí é necropolítica ou não? Não, é isso que eu quero saber, né? É necrojustiça? Como que é? Não sei. Tentando aqui plagiar, né, o promotor Alexandre Guedes. O que acontece é o seguinte, já, de certa forma, não sei se você se lembra ontem, antes de ontem, comentando sobre o decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, né, era um pouco previsível essa história toda, porque o que ele fez? Quando eu disse, taxei como artimanha jurídica a decisão do decreto dele, é porque ele, de certa forma, vou utilizar uma palavra pesada, mas que vai funcionar muito bem para as pessoas entenderem, né? Uma certa malandragem para poder resolver essa questão do decreto, porque ele não podia dizer não para o decreto da desembargadora Marilena Povas, da Justiça, né? E ele pode dizer também, o prefeito Emanuel Pinheiro, só abrindo parênteses aí, que ele fez isso, né? Até ele citou isso na live dele, que é o seguinte, que olha, eu sou advogado e já fui professor de direito constitucional. Você viu o que eu disse ontem, né? Quer dizer, ensinou... Aí ele está tentando ensinar alguma coisa para o Ministério Público, é isso? Exatamente. Para o Poder Judiciário? O que acontece é o seguinte, é um ensinamento sofista, entendeu? O que é o ensinamento sofista? Ele ensina como desviar das verdades, né? Achar brechas na lei. Foi exatamente isso que o Emanuel Pinheiro fez com relação a esse decreto dele. Ele ampliou a questão das atividades essenciais, que esse o ponto-chave está aí. O Ministério Público entende, e está certo o Ministério Público, porque, veja bem, lockdown, quarentena obrigatória coletiva, subentende-se um isolamento, tá, das pessoas em casa e saída das pessoas apenas e somente apenas para atividades essenciais, que são atividades essenciais do ponto de vista de quarentena, do ponto de vista de lockdown. Supermercado, farmácia, posto de gasolina e mais uns 2 ou 3 pontos. Acabou! Fora isso, não tem história. O que o Emanuel Pinheiro fez? Taxou como essencial 53 atividades, quer dizer, abrindo completamente o mercado à luz de quem? Do decreto federal do presidente Jair Bolsonaro. Então ele abre, fica tudo praticamente funcionando. E o que fazer com esse decreto do presidente Jair Bolsonaro? Porque o prefeito tinha um decreto lá do governador. Sim, okay? exatamente. Do governador Mauro Mendes. Se apoiou no decreto maior. Aí o Ministério Público foi ao Tribunal de Justiça e a desembargadora Maria Helena decretou, olha, é para obedecer o decreto do governador. Aí o prefeito vem e falou, não, olha, eu vou obedecer o decreto do governo, decisão da Justiça, não se discute, só que eu vou ampliar. Se cumpre, mas é o seguinte, tem o decreto aqui do presidente Jair Bolsonaro, que estabelece quais são as atividades essenciais no país. Aí é o seguinte, a gente chega lá no Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, olha, nós temos aqui uma competência concorrente. Cada ente tem as suas responsabilidades e a sua competência. E aí, o presidente Jair Bolsonaro não tem competência para decretar, para fazer aquele decreto onde ele falou, olha, as atividades essenciais são essas? Sim, ele tem a competência dele. Ele tem a competência dele, não é isso? Claro. O Ministério Público, por exemplo, critica muito o presidente Jair Bolsonaro, mas aí é o seguinte, ele não podia decretar isso? É porque podia, claro que podia, né? É o famoso jeitinho brasileiro. Ele tem, para agradar uns e outros, né? Ou a maioria, para não ficar... É uma decisão que é completamente impopular, essa questão do lockdown, de quarentena, né? Para muita gente, sem dúvida alguma, né?
E só é confortável para quem tem salário na conta. Eu já disse aqui por várias vezes isso. E a gente não decreta lockdown em parte nenhuma do mundo, inclusive orientado pela própria OMS, sem dar suporte financeiro e econômico para pequenas empresas principalmente e para as famílias mais vulneráveis. Mas suporte que ela possa suportar, possa realmente ficar em casa durante 10, 15, 20 dias. Se isso não é possível, e como não é possível ficar com R$150 dentro de casa, um pai de família, né, realmente aí é quase que um genocídio. Né? E empresas também que não têm suporte financeiro vão acabar de quebrar. Então, quer dizer, realmente a situação é muito complicada. Mas são dois entendimentos sobre o mesmo ponto, que não se misturam. Né? De um lado, você tem o prefeito que quer atender, não quer ser impopular, quer atender a maioria da coletividade das pessoas, né? E do outro lado, você tem o Ministério Público que está numa situação altamente confortável, que é legalista, está ali na lei, utilizando, não está errado também, entendeu? Mas tem uma situação infinitamente mais confortável porque realmente está deitado em berço esplêndido, né? Bom, agora a gente vai falar de vacina, mas nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, tá? Porque tem uma notícia importantíssima, viu, professor Haroldo? Uma cobrança que a gente vinha fazendo aqui e me parece que a coisa vai resolver. Vou pedir a sua ajuda. Vou pedir sua ajuda. Bom, o governador Mauro Mendes anunciou a compra direta de 1.200.000 doses da vacina russa Sputnik V? V ou 5? V? Eu falava 5, depois eu vi alguém falando V, entendeu? Tá bom, então. Nível nacional, eu falei, é V. E alguém da saúde, né? Eu falei, então é V. Olha lá, aqui, ó, Verônica também. Não, Verônica falou, a chuva parou, é V. Pronto, acabou. É V, porque Sputnik é um satélite. Bom, deixa eu continuar aqui, porque senão a coisa vai ficar feia aqui. Bom, anunciou a compra aí de 1.200.000 doses da Sputnik V, que combate a Covid. A vacina possui eficácia comprovada de 91,6%. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Sêmia Mauad. 1.200.000 doses da vacina Sputnik. Esse é o número de doses compradas pelo governo do estado de Mato Grosso para o combate do novo coronavírus. O valor investido para a compra representa 11 milhões de dólares. O primeiro lote da vacina já deve chegar na segunda quinzena do mês de abril. Vamos ver o que o governador Mauro Mendes falou sobre o assunto. O estado de Mato Grosso tem empreendido muitos esforços. Muitas vezes nós fomos questionados sobre o que estávamos fazendo, mostramos que estávamos falando com embaixadas dos Estados Unidos, embaixada de Israel, embaixada da China, da Índia, falamos com empresas na Índia, com distribuidores, falamos com empresas no Brasil. A grande maioria delas se negaram a fazer negociação direta com governos estaduais e sim falando diretamente com os governos federais. Teve algumas que chegaram a responder oficialmente dizendo que por decisão mundial da empresa, o relacionamento comercial para a vacina ele era desenvolvido apenas com os governos federais ao redor de todo o planeta. Há mais de um mês atrás, nós iniciamos uma outra tentativa em parceria no consórcio da Amazônia, do qual o Mato Grosso faz parte, junto com o consórcio do Nordeste, e mais recentemente houve o fechamento de um acordo para o fornecimento de 37 milhões de doses para estes estados dos dois consórcios, do Nordeste e da Amazônia, e coube então ao estado de Mato Grosso, dando uma distribuição, a cota de 1.200.000 doses. Então hoje, eu e o secretário Gilberto estaremos assinando o contrato com a empresa russa ligada ao Fundo Soberano Russo de 1.200.000 doses da vacina Sputnik. Assinamos hoje aqui o contrato em inglês e português. Estaremos enviando para eles, para que seja feita a assinatura, a devolução. Existe a previsão de entrega dessas vacinas entre o mês de abril e julho desse ano, começando já em abril. Hoje mesmo falei com uma pessoa que é o negociador, né, dos consórcios dos estados, com o interlocutor, com a empresa russa lá responsável pela comercialização, de um lote já no mês de abril, após o dia 20. O custo dessa vacina será de $9,95
né, por dose. Caso o Ministério da Saúde reembolse o Estado pelo dinheiro investido na compra da vacina, as doses seguem, então, para o Plano Nacional de Imunização. Caso contrário, as doses ficarão somente aqui no Estado. Mato Grosso vai receber agora 113 mil doses da vacina enviadas pelo Ministério da Saúde. E a partir de agora, as forças de segurança vão integrar também o grupo prioritário da vacina. Acabamos de ser informados pelo Ministério da Saúde sobre a 11ª pauta de distribuição de vacina. Nós deveremos receber esse final de semana 113 mil doses de vacina. Destas, são 9.250 doses da vacina AstraZeneca e 104 mil da vacina direcionada para o estado de Mato Grosso. Um total de 113 mil da vacina Coronavac. Total entre as duas, 103.250. E a novidade tão esperada, importante, governador, é que já o Ministério da Saúde, nessa nota técnica, já autoriza iniciar a imunização dos profissionais que atuam na Força de Segurança. Então, dessa pauta, né, já existe aqui um percentual de 6% destinados a iniciar a imunização dos profissionais da área de segurança, entenda aí as forças da Polícia Militar e também das Forças Armadas. E aí nós contamos com a contribuição, colaboração e empenho de todos os secretários municipais, das equipes. Eu ressalto que nós temos expertise no SUS para vacinar muito mais do que estamos fazendo. O Mato Grosso tem mais de 800 salas de vacina, portanto não há necessidade de ficar centralizando em um ponto só. E nós temos que dar capilaridade e velocidade para a aplicação das vacinas. A vacina ela tem que estar no braço das pessoas e não estocada, aguardando um dia especial para fazer. Então, agradecimento a todos aqueles que estão se empenhando nesse momento para melhorar a performance do nosso estado e figurar melhor no próximo ranking que deve ser divulgado na próxima segunda-feira. Bom, aí a preocupação do governo do estado com esse ranking, né? Sim, claro. Que compromete a imagem do estado de Mato Grosso, né? Esse ranking extremamente negativo, né? Como vem sendo mostrado. Mas e a Sputnik V, professor Haroldo Arruda? Pois é. As 1.200.000 doses que Mato Grosso comprou. Exatamente, uma excelente vacina, sem dúvida alguma, né? Fabricada pela Gamaleya, russa. É uma farmacêutica respeitada, sem dúvida alguma. Logo que foi criada e começou a ser aplicada amplamente na Rússia, houve uma certa desconfiança. E eu dizia assim, olha, o governante nenhum como Putin, né, da envergadura de Putin, Vladimir Putin, ia, de certa forma, vacinar o seu povo se não tivesse alta segurança essa vacina. E começou a vacinar lá e amplamente começou a ser comprada e aplicada em outros países. Já são 15 países que aplicam a vacina, que tem 91,6% de eficiência, sem dúvida alguma. Para casos graves, chega a quase 100% em casos graves de Covid-19, já está muito próximo da gente aqui na Argentina, Paraguai e Venezuela, e realmente o Brasil faz uma grande aquisição, não é só o estado do Mato Grosso, Niterói comprou também no estado do Rio de Janeiro 800.000 doses, e, mas não tem aprovação da Anvisa ainda, mas isso é uma questão de tempo, absolutamente de tempo, terá sim a aprovação, até porque os efeitos colaterais são mínimos, né? Não se tem registro de efeito colateral grave da Sputnik V, e eu não tenho dúvida que realmente o Brasil faz uma aquisição, o estado do Mato Grosso faz uma grande aquisição, né? Nós aqui no Grupo Gazeta de Comunicação, desde o início desse processo todo de vacina, cobramos muito em nossos telejornais, né? Para que o governo do estado, para que os nossos representantes pudessem realmente prospectar vacinas para o estado de Mato Grosso. Essa vacina vai para o Centro Nacional de Vacinas, ou seja, onde você tem o Ministério da Saúde, onde todas as vacinas compradas estarão depositadas lá, e dentro de uma logística nacional, o governo federal vai encaminhar aos estados, né? E eu tenho certeza que, a Janssen também já ganhou aval positivo no Brasil, Moderna e muitas outras vacinas. Eu já disse por várias vezes, teremos muitas vacinas lá para o meio do ano, inclusive até com condições de exportarmos vacina, produção nossa. A Sputnik V, salvo engano também, já está sendo produzida no Brasil pela União Química com IFA brasileiro, o que é realmente espetacular. Bom, nós vamos aqui a algumas mensagens aqui dos telespectadores, algumas bem interessantes, viu? A primeira aqui, ó. Bom dia.
Se tivéssemos uma democracia na essência do conceito, não teríamos esta zona onde todos mandam e não fazem nada pelo povo. É o Ivan lá do Cochipó e ele complementa aqui e faz uma provocação, né? Até o espírito do programa, né? Lúcio, quem manda no país, no modelo de democracia que você tanto defende? É o Ivan aqui do Cochipó, né? Bom, Ivan, eu acho o seguinte, cada um, né, na democracia tem lá tudo bem definidinho, né? Olha, o município pode isso, o estado pode aquilo, né? O governo federal pode aquilo, só que é o seguinte, tem poderes aí que acham que podem tudo, né? Entendeu? Esse que é o problema. Exatamente. Nas minhas aulas de... Esse que é o problema, né? Acha o seguinte, que pode dar canetada, né? Aí tem uma outra mensagem aqui também interessante. Só para pontuar essa fala dele que é importante, nas minhas aulas de filosofia política, meus alunos me conhecem muito bem com relação ao conceito de democracia, né? Os grandes pensadores, os pilares da democracia grega, né, que fundaram a democracia... Aí, presta atenção, né? Platão, com filosofia. Com filosofia, a sua resposta. A sua resposta, né? Então, Platão, Aristóteles e Sócrates eram radicalmente contra a democracia, né? Porque quanto mais poder você dá ao povo, pior, segundo Platão, entendeu? Eles vão começar a querer governar em causa própria. Então, e a democracia, do ponto de vista platônico de Platão, é um paraíso para corruptos e interesseiros, vai dizer Platão. Né? Sempre será um paraíso para corruptos e interesseiros. Então, eu sempre digo o seguinte, nosso país está muito, sob o ponto de vista conceitual, muito mais próximo do conceito de plutocracia do que de democracia. O que é plutocracia, professor? Plutocracia é um governo governado pelos ricos, né? Onde você tem uma discrepância muito grande de poder econômico, onde você tem uma situação em que uma casta de privilegiados determina exatamente o que a massa trabalhadora precisa fazer. E ele se mantém exatamente nesse poder, achatando cada vez mais, as pessoas mais pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos, numa separação gigantesca. E em situações como essa, num governo plutocrático, você tem sempre uma grande desigualdade social e uma grande injustiça social. Então eu acho que o nosso modelo é plutocrático. Bom, tem outras duas mensagens aqui. A respeito do Ministério Público. A primeira mensagem aqui é a seguinte, bom dia, o Ministério Público é igual olho verde em gente feia, não serve para nada, pensa num poder inútil esse Ministério Público, só serve para mamar às custas do suor do povo. E aí a outra mensagem aqui, também endereçada ao Ministério Público, é a seguinte, uma pergunta interessante, bom dia, o Ministério Público vai doar os salários para comprar sacolão para os miseráveis? Por que é que você balançou negativamente a cabeça? Porque... já tem essa informação aqui. A Assembleia Legislativa... Já tem essa informação. Não, eu quero até que você me ajude aí. Vai chover. Localiza aí para mim. Está aí no jornal A Gazeta de hoje, de que os poderes e as instituições... Eu estava procurando aqui, professor, e eu não consegui localizar. Deve estar nesse outro caderno aí. A informação de que... Professor, é 1º de abril. É 1º de abril. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não, eles não abriram ainda. Não abriram mão do duodécimo. É só 1º de abril. É para seguir aqui. E eu procurando. É para seguir aqui o que o telespectador perguntou. Boa. Se eles vão abrir mão, né? De pelo menos uma parte do duodécimo deles, entendeu? Eu falei, gente, eu li esse jornal hoje a manhã inteirinha, mas não é possível, não vi esse negócio. E não ache ruim comigo, porque... Não, de jeito nenhum. Verônica Raquel, a toda poderosa do Notícia de Frente, editora, produtora, supervisora, diretora, tudo que faz você pensar, falou assim, olha... Bacana essa pegadinha, bacana essa pegadinha. Muito aí. Bom. Bom, aí é o seguinte, aí agora colocando sério. E aí? Os poderes, as instituições vão ficar fazendo cara de paisagem até quando, professor Haroldo Arruda? Pois é. Espera aí, não podem abrir, escuta, estão ditando regras, olha, faz isso, faz aquilo, né? Olha, edita outro decreto, coloca aí que a atividade essencial é essa e essa. Não, eles vão definir também quais são as atividades essenciais. Exatamente. É isso? Olha, então é o seguinte, e aí? Mas não vão ajudar? O povo vai ficar morrendo de fome? É isso? Olha, precisam as medidas restritivas. São necessárias as medidas restritivas? Sim.
mas é preciso ter coerência. E o seguinte, é preciso se importar com o sofrimento das pessoas que estão sem emprego, sem salário e sem comida para colocar na mesa. Bom, professor, estou sendo cobrado aqui. Qual que é o seu destaque de hoje? Meu destaque é o seguinte, na semana passada, claro que o governo federal, por conta dos poderes, né, de um lado, STF, Procuradoria-Geral na Procuradoria-Geral da União, né, o Congresso, o Senado, todos eles e o próprio Planalto, queriam formar um pacto nacional no enfrentamento da Covid-19, uma exigência natural da população por conta do cenário que nós vivemos hoje, né? E formaram um comitê. E foi feita a primeira reunião desse comitê, não deu muito certo. E eu vou falar exatamente por conta o que aconteceu nesse encontro do Congresso e o Planalto, nesse primeiro comitê de enfrentamento à Covid-19. Bom, são 6 horas e 40 minutos, nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo aqui no Notícia de Frente e daqui a pouquinho a gente volta e vamos voltar novamente com o repórter Oliveira Júnior falando aí sobre interdição de parques, em 1 minuto.